Dona Luana, seu Adriano, vocês viveram um desafio que foi vencido por intermédio da prática, da fé, das direções que a bispa tem dado aqui no altar, ou seja, uma batalha vencida, não é isso? Verdade. Eu vou falar do poder de Deus que foi feito na vida do meu esposo, que durante 30 anos Deus manteve ele vivo, porque era para estar morto. Ele, durante esses 30 anos, ele tinha, no caso, o intestino necrosado e a gente não sabia. E os próprios médicos que descobriram agora, até eles disseram que era impossível ele passar esses 30 anos com o intestino necrosado vivo. Então, realmente foi um poder de Deus e tudo isso se iniciou, no caso, ficou mais crônico quando a gente casou, que daqui a 2 meses a gente vai fazer 10 anos de casado e todo mês ele passava mal. Ele vomitava, a barriga inchava que nem uma grávida e ele só ficava bem quando ele dava diarreia. Quando ele dava diarreia, aí ele voltava ao normal. E naquela época eu ficava, porque foi logo no início do casamento, eu ficava bastante preocupada, porque a gente não morava aqui no Brasil, a gente morava na Suíça, eu saía para trabalhar e muitas das vezes deixava ele sozinho em casa, ou então no hospital internado com esse problema. E na época também a gente já era evangélico, já usava fé, só que isso se estendeu durante, no caso, esses 10 anos que a gente vai fazer de casado agora. E pegando firme nos propósitos aqui, porque eu vou admitir que realmente foi um desafio para a gente, porque a nossa vida ficava limitada. A gente não poderia fazer muita coisa, porque todo mês ele passava mal. E no mês que ele não passava mal, ele, no caso, pulava aquele mês, que se tornava 2 meses, e só que estendia a quantidade de dias. Em vez de ficar tipo uma semana passando mal, ele passava 2 semanas passando mal. E aí tinha que ir para o hospital, fazia todos os exames, não era por falta de exame, não era por falta de médico, não era por falta de hospital, porque ele teve cuidados com médico suíço, português, aqui no Brasil, e não se descobria o que era. Porque até então, o problema que ele tinha no intestino só via abrir na barriga. E exame nenhum dava para ver no intestino fino esse problema do intestino que estava praticamente morto, podre, né? Que ele tinha um pedaço dessa forma. E pegando firme no propósito, no ano passado, dos 52 dias que eu comecei nos 52 dias, o propósito acabou, só que eu estendi esse propósito com oração, com jejum, e falei para Deus que eu não aceitava essa situação e que o que estava em oculto tinha que ser, no caso, revelado. E antes do final do ano, a bispa pregou uma palavra também muito forte, que foi em Deus faremos proeza, e eu estava assim, então, em um estado assim, que eu tinha que me apegar mesmo na palavra, porque já estava muitos anos nessa situação, né? E eu falei, não, eu vou pegar essa palavra em Deus faremos proeza, e é agora que a gente vai fazer proeza diante dessa situação que ele está vivendo. Inclusive, eu até fiz um porta-retrato com esses dizeres, né? Que Deus faremos proeza. E, para minha surpresa, que Deus validou, no caso, esse propósito, quando foi no final do ano que a bispa pregou na virada e falou que esse ano era o ano da proeza. E aí eu vi que eu estava certa naquele espírito mesmo. Quando foi, no caso, em novembro, ele chegou, no caso, no limite da situação dele, porque mesmo com os diagnósticos que o médico dava que não tinha nada, ou então que ele estava com um problema psicológico, alguns diziam, olha, faça atividade física. E aí ele começou a fazer para ver se isso melhorava, porque a gente achava que era a comida, que era o clima, a gente saiu da Suíça e veio para o Brasil. Chegou aqui e continuou a mesma coisa. E aí ele começou a fazer, no caso, atividade física, né, praticar o ciclismo fortemente nos momentos que ele estava bem. E o limite dele foi quando ele foi fazer um percurso até Paraty, que ele não conseguiu voltar, ele conseguiu chegar, ótimo, ficou bem. Quando ele comeu, ele começou a passar mal. Vomitou 7 vezes no meio do caminho, só que nesse meio do caminho não tinha sinal de celular, ele não conseguia falar comigo, e aí ele teve que pedir carona. Apareceu um senhor que é surfista, deu carona para ele até Ubatuba, aí ele ligou para mim e eu fui buscar ele, que ele estava passando mal. Nesse período, no caso de novembro para dezembro, ele já estava definhando. Ele começou a perder 20 quilos, a gente ia no médico, ninguém descobria nada, e a gente sempre na fé. E logo em seguida veio outra palavra da bispa, que foi também muito forte e impactante para mim, que ela pregou dizendo que o problema que estivesse crônico na vida de uma pessoa, a pessoa ia ter um descanso.
E eu falei, não, essa palavra é para mim. Ele vai ter o descanso. Aí ela falava, dizendo que aquele problema que já havia anos, após anos, que não se resolvia, que ia se resolver. E aí eu tomei aquilo ali para mim, continuei com oração, continuei com jejum. Quando foi, no caso, em dezembro, ele continuou no limite. E aí foi quando ele passou mal, literalmente, que ele começou a vomitar, só que ele não parou. Parecia uma cachoeira ligada, uma torneira ligada que começou a vomitar e não parava mais. Eu falei, não, agora ele já está no limite. Peguei ele rápido, levei para o ponto-socorro. Quando a gente chegou lá, a gente descobriu que o vômito líquido que ele estava tendo já era fezes que ele estava vomitando. Já era diarreia. E a diarreia que ele estava vomitando. E aí, o que aconteceu? O médico entubou ele, porque ele já estava em estado crítico, começou a ter ataque cardíaco, né? Entubou, colocou sonda nasogástrica para tirar o líquido do intestino, colocou a sonda também para urinar, e o médico falou para mim, olha, sinto muito lhe dizer, mas ele vai para o centro cirúrgico, mas ele não vai voltar. Você se prepare, porque ele pode morrer a qualquer momento. Então, avise a família, avise o pessoal, e eu não vou te garantir que ele vai voltar, no caso, bem. E aí ele foi para o centro cirúrgico, fez a cirurgia, deu tudo certo, mas a médica mostrou para a gente o que tinha acontecido, que o intestino dele se dilatou 8 centímetros, bem mole, e nessa que se dilatou, ela observou que ele, quando tinha 10 anos de idade, que já é um outro ocorrido que teve com ele, no caso, foi curado do câncer. Também a mãe dele buscando a Deus, a mãe dele não conhecia Deus, ela já tinha uma parte da família que já era pastores, e aí ela se voltou para Deus porque viu que o filho estava com câncer, e o filho foi curado. De 36 crianças, ele foi a única criança aqui na Santa Casa do Câncer, aqui da Santa Cecília, que foi curada do câncer, porque a mãe dele buscava a Deus. Outras mães que não buscavam a Deus, os filhos vieram a falecer. E todos eles. E ele fez, no caso, a quimioterapia, a radioterapia, ele vomitava sangue, urinava sangue, defecava sangue, perdeu a sobrancelha, o cílio, o cabelo, ficou literalmente careca. E Deus curou ele. Só que quando a médica foi fazer o diagnóstico agora, em janeiro, que ele fez essa cirurgia, detectou que a radioterapia que ele fez, quando era criança, com 10 anos de idade, que hoje ele tem 40 anos, fez com que o intestino grudasse na parede do abdômen dele. E quando grudou, ele ficou lá preso. E aí, o que aconteceu? Porque ficou muito tempo, 30 anos, dos 10 anos até o 40 anos dele, dessa forma, necrosou. Então, morreu uma parte do abdômen dele. E a médica disse que não sabe como ele ficou vivo de lá para cá. E aí, no caso, ele fez essa cirurgia, voltou para casa com dreno, voltou com a bolsa de ileostomia, né? E a médica disse que ele poderia voltar daqui a 15 dias, tirou, no caso, a sonda e ficou com a bolsa de colostomia para ser removida depois. E quando ele foi marcar agora, depois de 6 meses, para ele fazer a remoção dessa bolsa e colocar o intestino novamente para funcionar, porque precisa desse período para ele se adaptar, o que aconteceu? O médico detectou, que ele falou que era normal, diante de uma gravidade tão séria que ele teve em janeiro, teve uma obstrução intestinal no intestino grosso. Porque como foi muito agressiva a cirurgia dele, acabou, no caso, tendo essa obstrução. E tinha uma hérnia também, que é derivada da grande agressividade da cirurgia que ele fez. E o médico disse, olha, eu vou tirar essa obstrução e vou tentar fechar a sua bolsa. Mas eu não vou dar certeza, porque a gente tem mais essa obstrução para cuidar. E aí ele fez, no caso, essa cirurgia. Até então, aparentemente, deu tudo certo. Ele fez 2 cirurgias ao mesmo tempo, desobstruiu o que estava obstruído e tirou a bolsa de colostomia. E aí, um dia antes dele ter alta, eu estava em Caraguá e ele no hospital em Pinda, que é no interior de São Paulo, e começou a ter infecção. Referente, no caso, essa obstrução que ele teve. Ele foi novamente para o centro cirúrgico para tirar essa obstrução. Quando ele voltou, aparentemente também voltou bem, só que aí os pontos do intestino fino se romperam, por causa de que mexeu muito no intestino e acabou, no caso, tendo essa nova dilatação. E aí ele teve que ir novamente para o centro cirúrgico. Totalizou 5 cirurgias que ele fez em 14 dias. E quando ele foi para o centro cirúrgico nessas condições, o médico, no caso, quando acabou a cirurgia, ele passou para mim, olha, o estado dele é grave, ele está entubado,
o intestino dele está para fora. Ele me mostrou as imagens e são imagens aterrorizantes, porque o intestino fino é para ter 3 diâmetro, né, de centímetro, e ele estava mais do que 8, mais ou menos isso aqui, e não conseguiu colocar para dentro, porque em janeiro, outrora, estava, no caso, mole. Então, ele conseguiu colocar quando se dilatou. Dessa vez, não. Dessa vez, ele encorpou de tal ponto que ele passou do 8 centímetros de diâmetro. E aí, ficou em cima da barriga dele o intestino aberto. E o médico falou, olha, ele vai ter que ficar com a barriga aberta 48 horas, que é o máximo de prazo que eu dou para ele, para esse intestino desinchar, porque não cabia na parede abdominal. E depois dessas 48 horas, ele só vai ter 24 horas para, no caso, esse intestino desinchar. E quando ele me deu essa notícia, foi no sábado. No domingo eu já vim, no caso, para o propósito, né, dos 52 dias. Conversei com o bispo Pedroso, que ele já estava da cirurgia que ele ia fazer. Trouxe também as imagens, né, para a oração da UTI onde ele estava. E o médico também tinha falado para mim que ele estava com infecção generalizada, que se depois dessas 48 horas, se não desinchasse esse intestino, o que aconteceria? Ia até começar a ter falência de órgãos, se ele não morresse. Então, até disso, Deus livrou ele da falência de órgãos. E voltando mais um pouquinho aqui na cirurgia de janeiro, quando foram entubar ele, disseram que ele estava com câncer na garganta. De tanto ele vomitar durante esses 10 anos, diz que ele provocou uma ferida na garganta, que ele estava com câncer. Além do diagnóstico que ele estava mal, falou que ele estava com câncer. E depois disso, a gente fez todos os exames e, graças a Deus, não teve câncer nenhum. E aí, no caso, o médico falou para mim, referente à barriga dele que estava aberta, que só tinha 24 horas para desinchar. Aí eu vi no domingo, a cirurgia era 9 horas da manhã, da segunda. Dei a foto, né, as imagens para o bispo Pedroso, ele orou na hora, levou a foto, no caso, para a oração. E quando foi 9 horas, fez a cirurgia, o médico me ligou quando acabou e falou que aconteceu um milagre, que o intestino dele desinchou, que nenhum médico estava acreditando, né? E assim, a gente perseverando na fé, ele continuou, no caso, no hospital, estava na UTI. Quando ele teve alta agora, o médico e os enfermeiros não acreditaram, né? Porque por muito pouco tem pessoas, no caso, que vêm a falecer, né? Diante da gravidade da situação dele. E agora ele está com a bolsa de ileostomia, que vai ser removida em fevereiro, né? Que eu troco a cada 3 dias, mas isso não é nada comparado ao poder de Deus na vida dele, porque Deus curou ele quando tinha 10 anos de idade de um câncer maligno, que inclusive, quando ele estava na UTI, que eu fui conversar com a médica plantonista, não o médico dele, mas uma plantonista, para me passar a notícia dele. Ela perguntou para mim que como é que ele sobreviveu de um câncer tão feroz que ele teve quando era pequeno, porque ela sabia qual era o câncer. Eu falei para ela que foi um milagre, que de 36 crianças, ele foi a única que sobreviveu. Ela olhou para o outro médico e falou, tá vendo aí que eu te falei? Esse câncer é impossível a pessoa sobreviver. Ele é um milagre, porque não se sobrevive a esse câncer. Então, Deus fez um milagre completo na vida dele, porque curou ele quando tinha 10 anos de idade, desse câncer maligno, que 36 crianças morreu e ele foi a única sobrevivida. Manteve ele 30 anos com esse intestino necrosado, uma parte necrosada, grudada na parede abdominal, manteve ele vivo. Nesses 10 anos que a gente tem de casado, não descobriu o que era. E quando foi agora, em janeiro, que teve a cirurgia seríssima, Deus livrou ele da morte de novo, porque tinha desenganado. É a cirurgia agora, que tem 22 dias que ele saiu do hospital, também livrou ele da morte novamente. Então, assim, realmente é o poder de Deus. A pessoa que realmente busca Deus, e graças a Deus veio essas palavras do altar para mim, que eu tomei, fiz esse propósito e Deus honrou. A enfermeira-chefe foi até a mim, me despedi, parou na minha frente, começou a tremer a boca, eu olhei para ela, achei que ela estava passando mal, e aí até que ela se recompôs, me pediu desculpa e falou, olha, você me desculpa, mas é impactante ver que você está tendo alta. Isso foi num sábado, porque na segunda eu estava na UTI, então em menos de 6 dias eu tive alta, né? E eles não estavam acreditando. De tudo que eu passei, aquele histórico que eu passei ali, inclusive ela falou, por menos de 1/3 do que você passou aqui dentro, muitas pessoas já não estão entre nós. Então olho para você, eu estou vendo um milagre, né? E agradeceu
que aquilo foi uma experiência que ela nunca tinha vivido em tantos anos de profissão, né? E isso eu senti essa admiração por todos lá, que se via que olhava para mim com espanto, né? Tipo, você renasceu, né? Então esse é o poder do nosso Deus. O senhor me disse agora, né, que Deus colocou pessoas profissionais certos, pessoas certas no caminho do Senhor para conduzir, para acreditar nesse projeto todo que foi essa restauração, porque foi uma restauração isso aí. Foi uma restauração. Eu estava um caso perdido, não tinha, e o hospital parecia que cada lugar que eu passava ali era um anjo que tinha cuidando de mim, né? Quando eu fui para a UTI, e eu parecia que eu tinha, caído de um avião e sobrevivido ali, muito ruim, né? Com sonda, ruim para respirar, com dor. E tinha um enfermeiro, até do olhinho claro, chama Clayton, e eu tenho certeza que ele foi usado por Deus. Eu via ele como meu pai. Eu já perdi meu pai. Meu pai era meu melhor amigo e ele vinha conversar comigo, ele escovava meus dentes, ele penteava meu cabelo, ele pegava o celular dele para mostrar, olha, você tá bonito, cara, logo, logo você vai sair daqui. Então foi assim, um amor que é inexplicável, sabe? A gente vê tanta coisa ruim acontecer nos hospitais, tanta gente sendo maltratada, né? E eu reparei o cuidado que Deus teve comigo. Um dia antes de eu ir embora, eu estava fazendo fisioterapia porque eu já não conseguia andar mais devido à bolsa de dreno, a bolsa da ileostomia, os pontos. E eu fui dar uma volta no hospital. Quando eu estava voltando para o quarto, vinham 2 enfermeiras com uma maca. E a fisioterapeuta apertou minha mão assim, com carinho, e falou, espera um pouquinho. E fez um carinho na minha mão. Aí a maca estava assim de frente e eu me atentei. Quando a maca virou, era um saco, né? Aí eu olhei para ela e falei, é um corpo. Ela, infelizmente, Adriano, é um corpo. E naquele momento ali, foi como se Deus falasse para mim, eu te livrei dali, ó. Porque antes de eu entrar para a cirurgia, eu ainda falei para ela, depois, né? Eu, dentro da minha incredulidade, eu achei que eu não ia voltar. Eu tinha orado a Deus, entregue minha vida a Deus para consolar ela, consolar minha família, porque a gente conhece o nosso corpo, né? E meu limite já tinha extrapolado, já tinha passado do meu limite. Sabe quando você perde as rédeas? Eu já tinha perdido, né? E indo enfrentar outra cirurgia, eu via na face dos médicos o terror de quando eu sabia que era algo grave, tinha vazado fezes dentro de mim, eu já tinha submetido a 4 cirurgias, essa seria a 5ª, eu totalmente debilitado, né? E passar por mais isso, eu tinha quase certeza que eu não ia voltar, né? E aí, quando eu vi aquele saco com o corpo saindo da minha ala, e foi muito forte, porque Deus falou assim para mim, você era para estar num saco desse também, e eu te preservei, né? Então, assim, eu não tenho palavras para descrever o quanto a gente ser fiel é importante nos mínimos detalhes, o quanto é importante levar à risca quando um pastor, quando a bispa passa a palavra, passa a fé, né? Quantas vezes eu estava ali meio desmotivado e ela na fé e ela passando a fé para mim, né? Mas eu vejo ela como um fruto de Deus porque eu esperei anos. Tive várias propostas de casamento, eu falei, não, eu quero casar com uma mulher de Deus. Então são detalhes que fazem toda a diferença. E hoje eu estou aqui como prova viva, faz 22 dias que eu saí da UTI, né? E a prova viva que Deus existe e que não tem impossível que possa se tornar possível quando Deus está na frente. Hoje você tem aqui não só uma esposa, mas você tem uma mulher que ora, que quando o senhor estava lá, desacordado, né, ali totalmente e sem reação alguma, tua esposa estava aqui acreditando, orando,
buscando, determinando, declarando. Como que é isso? Ver isso hoje. Porque hoje, assim, hoje o senhor está aqui, bem, saudável, em um processo de recuperação mais abençoado, mas antes o senhor não tinha condições, como o senhor disse, nem andava. Como que o senhor vê tudo isso hoje? Mais uma vez, é o carinho de Deus, né? Eu falo hoje para os jovens que estão namorando, para não ter pressa, né? Eu já me frustrei muito com a vida sentimental, até o ponto de eu falar para Deus, eu quero cuidar de mim, do meu espiritual, e eu tenho a certeza de que o Senhor vai arrumar para mim, o Senhor vai preparar alguém especial. Então hoje eu vejo a Luana como um presente do Senhor para mim, porque eu soube esperar, eu confiei em Deus, né? E quando eu me empenhei a fazer esse voto com Deus, foi aonde aparecia mais mulheres que queriam me conhecer e eu, no meu foco, falei, não, no momento certo, na hora certa, Deus vai pôr a confiança. Inclusive, eu morava aqui no Brasil e ela morava do outro lado do mundo. Ela morava lá na Suíça. E a gente se conheceu pela internet, né? Claro que dentro de um propósito, né? Eu fazendo propósito aqui, ela fazendo um propósito lá. A gente conversou durante 4 meses dentro de propósito, dentro de oração, dentro de jejum. Foi nada aventureiro. De forma nenhuma, uma forma bem consciente. Através de um site de relacionamento até da igreja, não foi nada mundano assim, né? Onde eu divulgava meu testemunho do câncer quando criança. E foi quando a gente se conheceu. E eu fui para lá sem ao menos ter tocado nela já com aliança de casamento. Porque eu tinha certeza que ela era o presente de Deus. Pela minha luta, pelo meu sacrifício. Então hoje eu vejo o carinho que ela tem por mim, o cuidado que ela teve por mim, né? Eu vejo que isso é bênção de Deus, né? É minha parceira, minha companheira, que sempre esteve do meu lado nos momentos difíceis, porque o casamento não tem momentos que não é fáceis, né? Mas a gente, graças a Deus, passou por várias dificuldades. A gente tem uma longa história, né? Mas vencemos todas elas, né? Porque Deus esteve sempre presente. Então hoje eu olhar para ela e ver isso que eu passei, e saber que eu estava lá em cima de uma maca. Ela não desistiu de você. Ela não desistiu de lutar. Ela estava lá, ela saiu de lá, veio para cá, saiu direto do hospital, veio para cá, trouxe minhas fotos, né? Eu lá em coma e ela na fé, sem murmurar, sem desanimar, porque esse pronto-socorro espiritual que a gente tem, esse alimento maravilhoso, por mais que a gente não está aqui, mora em outro estado, mas a gente acompanha a Bispa pela internet, pela TV, pelo celular. Ela é ligada direto, ela está lavando louça, ela tem um suporte, ela põe lá, está assistindo, no banheiro ela está assistindo, e está no quarto, está assistindo. Então isso é alimento para a gente, né? E hoje a gente está aqui para glorificar o nome de Jesus. 2020 é um ano que vai ficar registrado na história de vocês. Como a senhora disse no início, proezas. E vai ser o ano do descanso, realmente. A gente vai ter esse descanso, né? Porque agora, mesmo ele com a bolsa de colostomia, ele não sente nada. Não sente. Ele só não pegou a bike para andar, porque o médico disse para ele, ó, leve 3 meses para você descansar mais, se recuperar, depois você pode. Mas antes, quando ele estava com... De janeiro para cá eu já pedalei. Já pedalou bastante e não estava sentindo mais problema nenhum, nem barriga inchada, nem vômito, nem diarreia, nada disso. Ele já estava muito bem. Então eu posso dizer que realmente é o ano da proeza.